Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo apresentamos um novo investimento para o nosso portfólio, a Raise. E o que é a Raise? É uma plataforma portuguesa que nos permite investir no financiamento de micro, pequenas e médias empresas portuguesas. No fundo, uma atividade que até há bem pouco tempo estava reservada aos bancos e a instituições financeiras similares e que, de certo modo, está agora ao alcance de praticamente todos. Por trás da Raise estão basicamente duas empresas do mesmo universo, a Raise Crowd, que está autorizada e regulada pela CMVM, e a Raise Instituição de Pagamentos, que está autorizada e regulada pelo Banco de Portugal, e é também uma empresa cotada em bolsa. Por que achamos esta proposta interessante? Porque nos permite participar no apoio ao crescimento da economia portuguesa, na pequena indústria, no comércio e nos serviços, sobretudo de âmbito local e regional, e ainda por nos permitir também uma diversificação do nosso portfólio, vamos então iniciar um investimento nesta plataforma. Estamos já no interior da plataforma, aqui na sua página principal, que nos dá uma visão geral da nossa conta onde podemos observar um diversificado conjunto de dados, desde logo a representação gráfica do nosso balanço e depois aqui a descrição do montante disponível. Depois há de surgir aqui o valor que nós temos em investimentos efetuados, algum montante cativo portanto, aqui toda a informação necessária para acompanharmos a nossa situação. Neste quadro mais abaixo temos um resumo dos valores a receber, aqui com uma perspectiva temporal, os próximos 30 dias, 2 a 12 meses, depois um período superior a 12 meses e os montantes totais e algum montante que esteja em atraso também aqui vem evidenciado. Temos os montantes separados por capital, juros brutos e o total a receber, sendo que temos ainda aqui a informação sobre os montantes relativos a impostos, portanto a retenção na fonte sobre os rendimentos. E nesse sentido importa dizer que a plataforma efetua desde logo a retenção na fonte devida pelos montantes que nos vai pagando e, portanto, os valores recebidos já são líquidos de impostos. Temos ainda aqui depois alguma informação interessante, nomeadamente há de aparecer aqui depois a rentabilidade média dos empréstimos efetuados, portanto, os nossos investimentos, aqui vai estar um separador onde podemos depois consultar cada um dos investimentos efetuados. Nós fizemos um primeiro depósito no valor de 100 euros, um valor bastante reduzido, ao alcance da maior parte dos investidores portanto, o nosso plano de investimento nesta plataforma é, no fundo, em linha com aquilo que fazemos em algumas outras aqui no canal, ou seja, um primeiro investimento de valor acessível e depois investimentos mensais de valor equivalente a uma moeda de 1 euro por dia. Portanto, tudo em harmonia com o lema do canal, investindo com moedinhas. No fundo, investimentos para todos aqueles que dispõem de pequenos montantes e que eventualmente estarão na dúvida se valerá ou não a pena investir quando apenas dispomos de moedinhas, poucas moedinhas por mês. É isso que nós vamos demonstrando aqui nos nossos investimentos, que sim, vale a pena investir, mesmo quando não dispomos de muito montante para o fazer. Já voltaremos então aqui ao nosso saldo. Temos aqui então também um botão que nos dá o acesso ao histórico e que no fundo é um extrato de conta e um resumo da nossa rentabilidade. Portanto, aqui na parte superior da página temos a referência aos juros recebidos, eventuais bónus, e estes bónus têm sobretudo a ver com aqui a possibilidade de referenciar novos utilizadores e a plataforma paga uma pequena comissão, um pequeno bónus durante os primeiros 6 meses de atividade
dos nossos referenciados e um bónus que é proporcional ao montante que eles investam aqui na plataforma durante esse período. A esse propósito, vamos deixar o nosso link para eventuais interessados, sem qualquer compromisso naturalmente, mas ficará na descrição do vídeo o link para um eventual registro. Também aqui aparecerá, caso ocorra situações de crédito incobrável, é um risco que existe naturalmente neste tipo de investimento. Depois, aqui uma linha para os outros ganhos e perdas, que são no fundo valores resultantes de operações no mercado secundário, onde poderemos adquirir ou vender posições contratuais ao par ou abaixo do par, sendo que nesta segunda possibilidade poderemos registar ganhos ou perdas de capital consoante estejamos a adquirir ou a vender. E esses resultados serão exibidos aqui nesta área. Aqui depois o cálculo da rentabilidade acumulada. Temos ainda aqui esta área que nos indica a média mensal do capital investido desde a abertura de conta. Aqui temos uma referência à rentabilidade dos depósitos, uma vez que a plataforma também tem a possibilidade de se realizar depósitos a prazo, constituir depósitos a prazo em parceria com o banco, já lá iremos também no separador específico para o efeito. Depois, aqui no histórico de operações, basicamente será o nosso extrato de conta. Neste caso já está aqui evidenciado o nosso primeiro movimento, que foi o depósito dos 100 euros que, entretanto, realizamos. Temos depois ainda aqui a possibilidade de exportar estes movimentos e na parte final desta página temos então a referência aqui à fiscalidade. Portanto, os montantes de retenções na fonte sobre os rendimentos dos nossos empréstimos e, eventualmente, sobre rendimentos de depósitos a prazo que tenhamos constituído. Depois a possibilidade também de obter as declarações para efeitos fiscais. Voltando aqui à página inicial, nós, como disse, fizemos um depósito de 100 euros e a possibilidade de o fazer está prevista aqui neste quadro. São, na realidade, duas. A possibilidade de se depositar através de multibanco, com uma disponibilização até um dia útil e um custo associado de 1 euro por depósito, ou então por transferência bancária, sendo certo que o primeiro depósito terá sempre que ser efetuado por transferência bancária. Foi isso que nós fizemos. Essa modalidade é gratuita, não tem, portanto, qualquer custo associado e a referência temporal que aqui vem são 5 dias úteis. Na nossa experiência, podemos dizer que foi apenas um dia útil o tempo decorrido entre a ordem de transferência e a disponibilização do montante na nossa conta. Portanto, bastante rápido, bastante simples. Fica depois ao critério de cada um fazer a escolha da modalidade de depósito. Observando agora o separador empréstimos, temos aqui 3 outros subseparadores, se assim quisermos dizer. Este primeiro é o chamado tracker, que mais não é do que uma modalidade de investimento automático e que, sobre a qual já falaremos daqui a um bocadinho. Depois aqui temos então o mercado primário, onde estão elencadas todas as oportunidades de investimento que acabaram por ser financiadas aqui na plataforma durante a última semana e, portanto, temos então aqui um conjunto diversificado, como se viu numa semana, um conjunto diversificado de oportunidades de investimento, com a identificação, a rentabilidade associada a cada uma, o montante total do financiamento que era pretendido e o prazo. Também aqui uma referência ao risco, portanto todos os financiamentos têm uma classificação de risco e portanto fica sempre expressa aqui nos dados associados a cada uma destas oportunidades. Este mercado primário, e isto entronca com o que vimos antes ali no tracker, este mercado primário no fundo não nos dá no presente a oportunidade de escolha, uma vez que
a procura de investidores é muito superior à oferta de oportunidades, de forma que todas estas oportunidades acabam por ser preenchidas automaticamente através da tal modalidade de investimento automático, o tal tracker, que no fundo vai fazer aqui um rateio dos montantes que cada investidor indicou como disponíveis para investir através do tal tracker e vai fazer esse rateio pelas várias oportunidades de investimento que surgem a cada momento. E assim, como essa procura é superior à oferta, cada uma destas oportunidades acaba por ser totalmente financiada, totalmente preenchida pelo tracker, portanto, pela modalidade de investimento automático. Sobra-nos então, se quisermos fazer uma escolha mais individualizada, o mercado de sessões. O mercado de sessões que, no fundo, mais não é do que o mercado secundário. É um mercado onde nós poderemos adquirir a posição contratual de outro investidor que está disposto, naturalmente, a vendê-la. E aqui temos então a possibilidade de adquirir ao par, portanto, pelo valor exato que está, digamos, em dívida, pelo valor de financiamento que esse investidor ainda tem a receber naquela empresa, ou com desconto. Com desconto, normalmente serão situações, portanto, vendidas abaixo do valor do investimento a receber naquele momento, porque a empresa está em atraso, está numa situação de algum modo de incumprimento maior ou menor, e isso determina também o maior ou menor desconto. Nós não recomendamos, enfim, pode até surgir uma ou outra oportunidade que deverão analisar cuidadosamente, mas não recomendamos para já fazer aquisições aqui com desconto, uma vez que são então investimentos que se encontram em situação de incumprimento, mas aqui na secção ao par temos aqui um conjunto vasto de oportunidades, como veem são 6 páginas aqui de uns 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na realidade. Portanto, temos aqui perto de 90 oportunidades que se podem revelar de interesse para uma aquisição manual, digamos assim, uma escolha manual. Depois, dentro de cada uma destas oportunidades, está informação suficiente para tomar as decisões. Neste caso concreto, por exemplo, temos então aqui que se encontra disponível para aquisição um financiamento cujo valor de capital em dívida é nesta altura de 49,21€, a taxa de juro que vai ser paga é de 4,25%, bruta naturalmente, o valor da prestação mensal de 2,14€, os juros brutos até ao final do prazo, portanto que são aqui 24 meses que estão ainda em falta, serão de 2,21€ e portanto o valor a pagar pela aquisição desta posição contratual, como está ao par, é precisamente de 49,21€. Não tem então qualquer desconto. Depois tem aqui informação sobre a empresa que está a ser financiada. O prazo original era de 48 meses, cá está, portanto já decorreu metade do prazo, 24 prestações já se encontram pagas, nenhuma prestação foi paga com atraso, portanto 0% de prestações pagas com atraso, e a última prestação paga foi no dia 28 de 12 de 2020. Como as prestações têm uma periodicidade mensal, quer dizer que a 28 de janeiro vamos ter já o pagamento da próxima prestação, portanto quem adquirir esta posição já irá receber capital e juros no próximo dia 28 de janeiro. Mais informações aqui sobre o beneficiário, portanto a localidade da empresa, algumas informações sobre a empresa, a classificação de risco, aqui um link para o website da empresa, qual é a atividade, alguma informação financeira de modo resumido, mas depois tem uma informação mais completa aqui na tal ficha obrigatória neste tipo de projetos de investimento e que podemos dar uma espreita dela muito rápida. Portanto,
Esta ficha é a tal ficha normalizada com informações fundamentais destinadas aos investidores de financiamento colaborativo, como já vimos noutro tipo de investimento que temos aqui no canal, e portanto tem aqui mais informações sobre a empresa em que estamos a fazer o nosso investimento, informações de natureza financeira, sobretudo, com dados sobre a demonstração de resultados, dados sobre o balanço, enfim, tem aqui uma série de informações que nos ajudará a tomar as nossas decisões de modo absolutamente informado, como sempre deve ocorrer. Enfim, a informação, diria eu, mais que suficiente para se tomar a nossa decisão relativamente a cada uma das oportunidades aqui disponíveis. Voltando então aqui ao quadro informativo sobre esta oportunidade de mercado secundário, temos depois aqui no separador disponível, como já vimos, os montantes que estão disponíveis para aquisição neste mercado, ou seja, as posições contratuais que estão disponíveis para ser adquiridas a outros investidores. Neste caso é apenas uma. Se fosse mais do que uma, iriam estar aqui listadas, depois era só selecionar a que quereríamos adquirir e avançar com essa aquisição. Está aqui uma pequena explicação também sobre o funcionamento do mercado de sessões, o tal mercado secundário. Nós podemos aqui ordenar eventualmente pela taxa de juros, por ordem decrescente ou por qualquer outro tipo de informação aqui disponível. Dando agora uma espreitadela aqui ao separador de depósitos, temos então a tal outra possibilidade de investimento na plataforma Raise, e que mais não é do que a constituição de depósitos a prazo. No fundo, eles têm aqui taxas de depósito muito superiores à média do mercado e, portanto, bastante competitivas, com prazos que vão desde os 6 meses até aos 36 meses, portanto 0,25 taxa de juro até 1,1, são depósitos com pagamento de juros semestrais ou anuais, cujo montante mínimo para constituição é de 1.000 euros e que ocorre, digamos assim, a sua formalização de modo totalmente desmaterializado, portanto tudo aqui de modo eletrónico. Só uma referência que estes depósitos estão naturalmente cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao montante de 100.000 euros, como ocorreria ou ocorre em qualquer outro banco estabelecido no mercado. Voltando agora aqui à página principal, temos então os nossos 100 euros em balanço e importa agora começarmos a formalizar os nossos investimentos. Temos então duas modalidades para o fazer: ou ativamos o investimento automático através do acionamento do tracker, ou vamos adquirir posições a outros investidores no mercado de sessões. Diria que existirá naturalmente uma terceira via, que é um misto destas duas situações, e muito provavelmente será essa que nós vamos escolher. Ou seja, vamos ativar o tracker, mas naturalmente não deixaremos de olhar para o mercado de sessões para identificar alguma oportunidade que ali se apresente e que consideremos interessante para adquirir. Nesse sentido, vamos lá então espreitar agora com mais atenção o mercado de sessões e as ofertas que aqui aparecem disponíveis neste exato momento. Vamos ordenar pela rentabilidade por ordem decrescente, e o que a tabela nos mostra é que, em primeiro lugar, está um investimento numa clínica veterinária com uma rentabilidade de 5,5%, e depois temos alguns outros a 5,31%, a 5,28% e assim sucessivamente. Atenção que este mercado de sessões é bastante dinâmico e a qualquer momento, enquanto estamos a consultar uma ou outra oportunidade, ela pode ser adquirida por qualquer outro investidor e deixar de estar disponível, não é? Bom, a rentabilidade que aqui nos surge é a rentabilidade bruta, portanto são juros brutos. Nós já sabemos que temos uma retenção na fonte de 28% para pessoas singulares e temos também uma comissão que a plataforma cobra de 10% sobre os juros pagos, no caso de nós termos
o investimento automático acionado ou adquirirmos no mínimo 10 empréstimos no mercado secundário durante os últimos 30 dias. Se assim não for, a comissão é ligeiramente maior, mas normalmente qualquer investidor ativo se enquadrará numa destas duas condições anteriores ou até as duas em simultâneo. Portanto, isto tudo para dizer que nós, mais do que o valor dos juros brutos, nos interessará a rentabilidade líquida, tendo em conta as retenções na fonte e a eventual comissão a pagar à Raise sobre os juros recebidos. Nesse sentido, entendemos que para contas pequenas, a melhor forma de rentabilizar os montantes investidos é distribuí-los por financiamentos de pequeno valor. E, portanto, com isso conseguiremos não só a necessária e recomendável diversificação, diminuindo assim o risco, mas se dentro da mesma empresa repartirmos o nosso investimento por vários financiamentos de pequeno valor, conseguimos igualmente a maximização da rentabilidade do nosso capital investido. Uma vez que, em termos de rentabilidade líquida, não é exatamente o mesmo, mesmo com a mesma taxa de rentabilidade, investir 5 euros ou investir 2 financiamentos de 2,5 euros cada. Isto verifica-se nos investimentos de valor mais reduzido, derivado da retenção na fonte e seus arredondamentos, bem como da comissão. Para contas com outra dimensão, de montantes muito superiores, eventualmente a análise será outra. Mas para o nosso tipo de contas e para aquela que será eventualmente a conta da esmagadora maioria dos investidores que nos acompanham, naturalmente que entendemos ser esta a melhor estratégia. Nesse sentido, vamos ver então se há alguma oportunidade aqui disponível que nos interesse para iniciarmos então os nossos primeiros investimentos na plataforma. Da análise que entretanto realizamos, identificamos aqui uma oportunidade nesta empresa com a designação Rolling Earth e que tem aqui vários investidores com interesse em ceder a sua posição. Neste caso, 4 e tudo de valores dentro do intervalo que nós consideramos interessante, com o tal objetivo de maximização da rentabilidade do capital investido. Como se pode ver aqui, era um financiamento que tinha um prazo original de 36 meses, faltam agora 26 meses, portanto já tem 10 prestações pagas e todas foram pagas a tempo, 0% então pagas com atraso. A última foi no dia 27/12, portanto, se nós adquirirmos alguma destas posições, já vamos ter um recebimento de capital e de juros ainda no decurso do mês de janeiro, no próximo dia 27. Informação sobre a banda de risco, aqui a identificação sobre o beneficiário, neste caso é um restaurante tipo tradicional, em Odmira, e depois, talvez pelo facto de se tratar deste tipo de atividade e do receio face àquilo que são as restrições que se vivem atualmente derivadas desta já longa pandemia, seja esse o motivo pelo qual alguns investidores estão aqui a ceder a sua posição. Mas as coisas hão de melhorar e estas atividades hão de voltar ao seu normal e, portanto, consideramos que não será de excluir em absoluto esta atividade para realizarmos investimentos. Depois, então, aqui os valores que estão disponíveis e aqui a informação sobre como funciona, como já vimos há pouco, o mercado de sessões. Dentro dos valores disponíveis, nós temos aqui desde os 2,22€ até 2,59€, com prestações mensais que vão dos 9 aos 11 cêntimos e valores de juros a receber de 13 a 15 cêntimos. Pronto, tudo isto se enquadra dentro do tal intervalo que consideramos interessante para a maximização da rentabilidade, pelo que vamos aqui adquirir duas destas posições. A taxa de juro bruto é então de 5% e, portanto, vamos optar por esta posição de 2,46€ e esta de 2,52€, e portanto vamos aqui assinalar esta checkbox onde se faz referência à leitura dos termos
do contrato de financiamento associativo e do contrato de cessão e da tal ficha de informação que há pouco já vimos, já lemos os outros documentos, é algo que devem sempre fazer e, portanto, vamos então formalizar esta aquisição. Por razões de segurança, é-nos solicitada a introdução de um código de acesso gerado pelas aplicações de autenticação forte. Vamos introduzi-lo e acabar então este processo de aquisição no mercado de sessões. Depois de introduzido o código, vamos então proceder só à confirmação final. Portanto, 4,98€ foi o capital que investimos naquelas duas posições que selecionámos antes, prazo 26 meses, não há desconto, portanto 4,98€, taxa de rentabilidade 5%, vamos confirmar. E pronto, está formalizado o nosso primeiro investimento, neste caso a aquisição de duas posições no mercado secundário. Identificamos ainda uma segunda empresa que nos parece ter interesse, MJ Gonçalves Limitada, e que era um empréstimo que tinha um prazo original de 60 meses, com uma carência de 6 meses de carência de capital. Já foram pagas 13 prestações, todas sem qualquer atraso, e no corrente mês de janeiro também já foi paga a prestação correspondente. A próxima será então a 3 de fevereiro. Faltam, portanto, 47 meses para o final deste financiamento, e é uma empresa de Vila do Conde, comércio a retalho de pão, produtos de pastelaria e de confeitaria. Em termos de montantes disponíveis, há aqui imensas posições que podem ser adquiridas. Nós vamos para aquele intervalo que entendemos ser o mais interessante para a maximização da rentabilidade do capital investido, e nessa faixa temos aqui uma série de possibilidades. A taxa de juro é de 5% e poderão pensar, bom, mas ali no mercado principal víamos a maior parte das oportunidades com taxas de 7%, 6-7%. Portanto, superiores a esta, mas, volto a dizer, nós ali não controlamos em absoluto o valor do investimento em cada empresa, não o podemos determinar com precisão, e para contas pequenas pode acontecer que um investimento em função do seu valor numa empresa que até apresente uma rentabilidade bruta mais elevada acabe por ter uma rentabilidade líquida menor que um investimento de menor montante numa empresa com uma rentabilidade bruta mais reduzida, isto pelos motivos que já antes explanamos. O mais importante realmente são as rentabilidades líquidas, e achamos interessante fazer este misto, aquisições no mercado primário através do acionamento do tracker, o investimento automático, e algumas escolhidas aqui no mercado secundário, escolhidas de forma manual e dentro de intervalos de valores que nós controlamos de acordo com aquilo que são os nossos critérios. Para este caso aqui em concreto, nós temos então aqui alguns valores abaixo dos 3€, e vamos selecionar então aqui duas posições, esta de 2,93 e esta de 2,52, e à semelhança do que fizemos anteriormente, assinalar a checkbox, e neste caso já não nos pede o código de validação, já o introduzimos para a primeira aquisição, e cá está, portanto 5,45€ de capital que vamos investir sem qualquer desconto, o prazo de 47 meses e com uma rentabilidade de 5%. Vamos então confirmar mais estes dois nossos investimentos na empresa MJ Gonçalves Limitada. Entretanto, enquanto estávamos a fazer a gravação, surgiu-nos aqui uma nova oportunidade com uma rentabilidade de 5,5% e que já tem 19% do prazo cumprido. O prazo inicial era de 48 meses, foram já pagas 9 prestações, todas também em dia, a última já no corrente mês de janeiro, e que tem aqui um montante disponível de 1,36€. E, portanto, vamos também agarrar esta oportunidade. Vamos então também adquirir aqui esta posição a este investidor, uma rentabilidade de 5,5%, 1,36€. Vamos confirmar.
e está confirmado mais um investimento. Identificamos ainda mais duas oportunidades que consideramos interessantes e vamos rapidamente formalizar também aqui o nosso investimento. Vamos aproveitar esta sessão que aqui está de 1,90€ e formalizar nesta empresa com uma taxa de juros também de 5%, um prazo de 38 meses, prazo restante, e depois ainda aqui uma outra oportunidade noutra empresa e que, neste caso, uma atividade diferente. Portanto, este empréstimo começou agora, ainda só decorreu um mês, portanto foi paga a primeira prestação, já no decurso do mês de janeiro, a próxima agora, portanto, em finais de fevereiro, e a atividade desta empresa é do setor da saúde. Portanto, vamos aqui aproveitar uma destas que aqui está de valor mais reduzido, designadamente esta sessão de 2,34€. Aqui a assinalar uma vez mais a checkbox, porque já lemos todos estes documentos, e formalizar a aquisição. E pronto, estão feitos os nossos primeiros investimentos aqui na plataforma, todos através do mercado secundário. Vamos continuar atentos às oportunidades que aqui vão surgindo. Vamos agora regressar à página principal e já podemos ver aqui o reflexo do nosso investimento, entretanto, efetuado. Portanto, o nosso balanço continua naturalmente com os 100€, sendo certo que agora disponível temos 83,97€, correspondendo a 84% do nosso balanço, e acabamos por investir 16,03€ naqueles financiamentos que escolhemos no mercado secundário. Aqui agora no separador empréstimos já temos então a informação de cada uma destas oportunidades que adquirimos e podemos vê-lo nesta vista de cartões, digamos assim, ou aqui em modo mais agregado em termos de listagem. Portanto, temos aqui o peso que cada uma delas representa no nosso investimento e os juros pagos por cada uma destas oportunidades, as prestações que já estão pagas face ao total das prestações que temos a receber, a data da próxima prestação, temos já aqui então duas ainda no mês de janeiro, e o estado, portanto, estão todos nesta altura no estado regular, não há qualquer atraso. Se clicarmos em qualquer destas oportunidades, temos então aqui agora a informação já com o novo separador, o separador das prestações, com a identificação do número da prestação, a sua data, o valor da prestação e o estado em que se encontra, e depois é possível fazer aqui o download de informação mais detalhada sobre as prestações. Agora vamos então proceder à ativação do investimento automático, o chamado tracker. Então, como já dissemos há pouco, mais não é do que a ativação do mecanismo que autoriza a plataforma, no fundo, a distribuir o nosso montante disponível pelas oportunidades que vão surgindo a cada dia, a cada semana. A única coisa que temos então aqui que fazer é indicar o montante máximo por empréstimo que pretendemos investir. Há aqui a indicação de que para carteiras até 400€, o valor máximo por empréstimo são de 20€. Neste caso é o máximo e o mínimo, porque também não conseguimos pôr um valor inferior a 20€. Há aqui ainda algumas regras que o tracker segue, nomeadamente o facto de não fazer ofertas onde a nossa exposição exceda então os 5% do total da carteira. Pronto, deixamos então aqui os 20€, que é neste caso o máximo e também o mínimo para esta dimensão de carteira, e selecionamos aqui esta checkbox. Mais uma vez, lá está, devem sempre ler as informações, já o fizemos, e vamos então ativar o investimento automático. É-nos pedido uma vez mais o código de segurança, no fundo, gerado pela aplicação de autenticação forte. Vamos inserir o código e ativar. Está então ativado com sucesso o tracker.
com o tal montante máximo por empréstimo de 20 euros. Naturalmente que o tracker pode ser desativado a qualquer momento ou pode ser alterado aqui o parâmetro dos montantes em função daquilo que for a dimensão da carteira de cada um e com base nas decisões que forem tomando a cada momento. Voltando uma vez mais aqui à página inicial, há pouco esqueci-me de referir, já estão aqui na tabela dos valores a receber identificados os montantes que temos em perspectiva a receber nos próximos 30 dias e nos períodos subsequentes dos intervalos aqui previamente definidos. Portanto, para os próximos 30 dias, com base nestes investimentos que agora realizamos, deveremos receber então 41 cêntimos de capital e juros brutos no montante de 7 cêntimos, o que dá um total a receber de 46 cêntimos, uma vez que sobre os juros vão incidir as retenções na fonte e, portanto, vão ser aqui deduzidas. Aqui já temos então a indicação da taxa média dos nossos investimentos, 5%. Neste caso, isto vai sendo atualizado automaticamente e agora, ao longo do que restar desta próxima semana e nos próximos dias, vamos então aumentar os nossos investimentos através do mecanismo do investimento automático e seguramente dentro de poucos dias o nosso capital disponível vai estar totalmente investido. E pronto, estão então iniciados os nossos investimentos através da plataforma Raise. Voltaremos dentro de algum tempo com os primeiros resultados. Por agora está tudo. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.